Bem-vindos à sexta temporada Talu Concept Podcast, gravada aqui em São Paulo, na Paz e Filhos, minha parceira tão querida. Hoje eu tô com uma convidada incrível que vai dar muitos insights sobre a vida profissional, carreira, festas, filhos, adolescência, até saltos de paraquedas. A Tati Oliva, ela é sócia e membro do conselho da Holding Club, que é uma empresa incrível, enorme, uma potência de marketing e eventos, e lidera, porque ela é sócia majoritária, proprietária, dona, digamos assim, da Cross Networking, que cuida de parcerias, que é algo que eu amo. Inclusive, tenho facilidade, a galera fala, como você faz parcerias na vida? Tati é a pessoa. Se esse negócio de filhos e enxoval não der certo pra Talu, ela vai trabalhar comigo, com certeza. Mas você é minha sócia. Parcerias são muito fáceis de fazer também, né? Mas eu acho que parceria é mais que negócio, né? Ela tem que estar no total. dia a dia da gente. Tem que fazer parte. E faz, né? É o meu terceiro setor, eu falo, né? Porque eu acho que se o mundo fosse mais parceiro, se o Brasil, né? A gente tivesse quem tá liderando aí, realmente entendesse o que é ser parceiro do povo, a gente não tava vivendo as condições que nós estamos vivendo aqui, né? Então, acho que vivemos a parceria que tá com... Se você entende isso... Total. Tá Bem-vinda, Tati! Obrigada, meu amor. Que orgulho ter você aqui. Não, Talu, você sabe que eu amo você, né? Ai. Não, a quantidade de beijos na Cross que mandaram. Manda beijo pra Talu, Ai, que lindo. Não, tô muito feliz, muito honrada de ter você aqui. Eu sei que a gente tem a vida tão busy, né, Tati? Não é qualquer convite que a gente aceita, ainda mais na nossa idade, na nossa fase. É verdade, a gente fica mais seletivo, né? Sim, então é uma honra mesmo ter você aqui. Obrigada. Prazer estar aqui. Eu acho que a gente vai falar de filho, pais e filhos, então, assim. Não, vai ser lindo, vai ser lindo. Eu quero então começar com a história da carreira. Conta como é que foi todo o teu processo acadêmico, a tua carreira até... Tu é santista, aliás, né, antes de tudo. Pois é, nós somos Caiçara, né, Talu? Somos Caiçara. É que assim, Caiçara, quando encontra Caiçara, gente, aí a gente fecha a janelinha e fica aqui até amanhã, sabe aquela coisa? É incrível. É outra energia, né? É outra energia. Somos da praia, assim, é uma coisa muito boa mesmo. E estamos aqui, né? Onde chegamos, né? Até porque também eu acho que eu subi a serra e volto pra serra. Total. E eu subi a serra na condição de voltar descer também, sabe? Sim. Então, mas eu acho que falando da minha trajetória, eu sou de Santos, né? E eu nasci em Santos, mas eu vim com 3 anos, porque meu pai sempre trabalhou em São Paulo. E aí eu vim pra cá com 3 anos de idade, fiquei aqui até os 10. E eu não sei, não me pergunte, eu até preciso conversar, não sei, com a minha mãe não vai dar, mas de repente perguntar pro meu pai. Com 10 anos, a gente voltou a família inteira para Santos. Jura? Meu pai continuando trabalhando aqui, a gente voltou para lá. Eu não sei se pra gente ia ser uma vida mais... Sim. Que é outro estilo de vida, a gente sabe. Tava falando agora pra Talu que andar em São Paulo é diferente de andar em Santos. Total. Que esse é o legal da praia, né? Sim. Então, que é diferente de Miami, amiga. Vamos combinar? Total, é outro estilo. Em Santos, a gente vai de chinelo pro restaurante. Em Miami, não vai. Não, Miami você não vai andando em lugar nenhum, gente. Pelo calor também, né? Exato. Mas até pelo estilo, né? Porque o estilo é diferente, não é uma Califórnia. Miami tem outro estilo. Outra pegada, outra pegada. E aí, eu, em Santos, voltei para São Paulo e voltamos para Santos. Eu acabei fazendo... Quando eu estava indo para a faculdade, eu terminei o colegial, eu ainda estava em Santos. A faculdade você fez em São Paulo? Então, comecei em Santos. E você sabe, sendo santista, o quanto todo mundo que não sabia o que queria fazer ia fazer direito. Porque é engraçado, Santos forma bons advogados. Sim. E eu, naquela de não saber o que eu queria, porque é muito injusto você com 17, 18 anos decidir o que você vai ser pro resto da sua vida. E aí falei, pai, quero ir morar fora, vou ficar um tempo fora. Voltando de viagem, eu presto o vestibular e... Então, quando eu fui morar fora, minha família... Você nem prestou, então? Então, não, eu fui morar fora, fiquei lá 4 meses, né? 4 meses pode dizer morar. Pra onde? Fui pra Seattle. Nossa. Imagina só. Mas bem americano, né? É porque eu queria viver o que é os Estados Unidos de verdade. Claro. Eu lembro que na volta eu passei por Nova York e falei, gente, que bagunça que é essa cidade aqui. Porque lá eu queria viver... Eu lembro que eu tomei um ticket de atravessar a rua fora da faixa de segurança. Pois é, imagina se for multada. Gente. Eu lá pagando uma multa de atravessar a rua sem estar na faixa de segurança. Então eu queria viver essa história. E para os meus pais também, que foram um pouco, né, contra, mas por uma questão de, o que vai ficar lá sozinha, aquela coisa. Então vamos te levar para mais certinha, te mandar para mais certinha. Quando eu resolvi e terminei o colegial, meus pais voltaram de novo para São Paulo. E aí eu fui morar fora e quando eu voltei, eles estavam já em São Paulo. Eu tenho minha família toda é de lá. A gente deixou um apartamento lá, né? Porque, cara, e vir para São Paulo na condição de voltar para Santos de vez em quando é super importante para quem é de lá.
E eu lembro que eu não sabia direito o que eu queria fazer. E naquela de ter terminado tudo naquela vibe do Santista, vou fazer direito, porque direito, contrato, eu sei que eu vou assinar de qualquer jeito. Pelo menos fisicamente, pra tua pessoa física, tu já resolvia. E minto, assim, a publicidade era uma coisa que eu queria, mas não era algo que eu sabia de verdade o que era, sabe? Então eu prestei, eu acho que eu prestei uma faculdade de direito, porque eu não queria. Era a que menos tinha. Eu tinha mais dúvida no direito, que eu ia me dar bem no direito, e prestei 3 de publicidade. Tu chegou a prestar, né? Cheguei a prestar. Quando eu voltei de viagem, eu cheguei a prestar. E, cara, eu passei na de direito, não passei na de publicidade. Gente, mais difícil no caso, né? Antigamente. Pois é. Não sei hoje. E é óbvio que eu passei em Santos, porque, cara, na minha época era a Universidade Católica de Santos, que eu nem sei qual que é o nome que tem hoje, né? Então, a Unisantos era, não era? Não era Unisantos. Era Unisantos. Isso mesmo. Era assim. E aí, comecei a faculdade, meus pais aqui, fiquei morando sozinha em Santos, comecei a cursar o direito, e eu vi que eu não ia fazer direito. Que não era o que tu queria. Não. Nesse meio do caminho, nós somos uma família de mulheres, eu, minhas irmãs. Meu pai sempre foi um cara que sempre... minha mãe, ela abriu mão muito da vida profissional dela para cuidar da família e dos filhos. E a minha mãe é um talento, né? Bom, todas as mulheres, nós somos um talento. A gente precisa só descobrir os nossos talentos, né? E acreditar neles. Exatamente, né? E meu pai, com essa questão de ficar para lá, para cá e tudo mais, minha mãe se dedicou aos filhos, à casa. Que eu vou te falar, para mim, essa é uma das funções mais difíceis da vida. Total. Eu valorizo e aplaudo de pé as minhas amigas que são, né? são donas de casa, porque eu acho que isso é uma função, assim, que eu não seria incapaz de fazer. É isso, eu também. Eu seria incapaz. Eu não sei levar um cardápio, eu tenho raiva de mim, sabe? Não, é sério. O meu marido chega em casa e fala assim, aquela mesma carne. Eu falei, gente... Pede, então. Eu nem olho isso, sabe? Eu nem olho. Outro olhar, não, eu queria ser diferente, mas não é a minha praia. E aí minha mãe abriu mão de estar com a gente, da parte dela de trabalho, e meu pai via aquilo, aquela dependência da minha mãe, e ele falava pra gente, como era, cuidem da vida de vocês, não sejam dependentes de ninguém. E sempre provocava muito a gente a trabalhar. E nessa de trabalhar, eu gostava do esporte, porque quem é de Santos gosta do esporte. Sim. A praia te puxa pro esporte. Não é ser pro esporte, eu acho que a praia te puxa pro biquíni. Pode ser, você quer se ajeitar no corpo. E quando você é novinha, você não quer ser saudável, você quer ser bonita, né? Sim, sim. E é engraçado que hoje eu vejo minhas filhas exatamente isso. E aí eu fui trabalhar, não sei se lembra da Fit. Você lembra da Fit, do Núbio? Que é? A Fit é uma loja de roupa que tem em Santos, que era super conhecida. E o Núbio, ele era dono da Fit, que era uma franquia que tinha em Santos. E os santistas adoravam se vestir de Fit, era muito engraçado. E o Núbio, ele é presidente da Liga de Triatlon de Santos também. Então, eu fui trabalhar lá como vendedora. E eu vi que eu adorava vender, cara. Adorava vender, que eu era boa naquilo. Comecei a ganhar uma grana. O direito começou a não ser tão bom pra mim. Repeti um ano. E aí, meu pai viu que eu tava muito soltinha. Falou, vamos... Volta pra São Paulo. Volta pra São Paulo. E eu morava com a minha avó paterna, que fazia tudo que eu queria, cara. Avó, ela tomava remédio pra dormir. Eu lembro que eu ia pra faculdade, ela ia acordar. Eu sabia que ela ia acordar só 8 horas da manhã. Até lá, eu podia tudo, sabe? Que a Maria Manoela não escutei eu falando isso. Mas, cara, e elas pensam assim, a gente que acha que não, né? Claro. E aí eu lembro que eu não fui bem um ano, eu repeti de ano. Eu tinha muito medo do meu pai em relação a isso. Meu pai pagava minha faculdade. E eu já trabalhando, falei, quer saber? Não vou contar pra ele que eu repeti. Vou pagar a faculdade. Minha filha, me estrepei, né? Porque aí que eu comecei a odiar o direito Porque total. você tinha que pagar, então o dinheiro... Porque eu já não gostava do curso. E eu tenho que pagar com dinheiro que suado. Então aí você começa a dar valor para algumas coisas, né? Você começa a ver isso. Aí ele transferiu para São Paulo e uma história comprida, né? Que é, eu lembro que eu voltei, eu precisava ter essa grana, voltei para cá para São Paulo, eu precisava dessa grana e comecei a trabalhar, fazer freela em eventos. Mas aí tu trancou? Transferi. Tu transferiu? Imagina, meu pai não ia deixar nunca parar de estudar. Tá. Aí eu transferi para São Paulo e eu tinha que ter uma fonte. Eu tinha que ter uma receita, porque eu tinha que pagar a faculdade. Eu não podia contar pro meu pai que eu tinha repetido. E aí, eu comecei a fazer uns freelas em evento.
Fazer freelas em evento. Vi que a minha praia não era ser recepcionista, minha praia era muito mais pensar. Eu sou alta, mas eu nunca fui habilidosa, eu sou estabanada, entendeu? Eu não sou de conseguir ficar parada, assim. Eu até hoje, pra fazer pose pra foto, eu sempre pego o pior ângulo da Tatiana, sabe? Eu não sei qual lado do meu nariz que é bom, não sei essas coisas. E nem fica treinando. Não fico. E aí, eu fui fazer freela em evento, e eles sempre me colocavam de coordenadora, alguma coisa assim. Comecei a curtir isso, uma grana boa que vinha. Sim. Porque eles pagam por dia, né? Então... Por horas. Assim, o que eu ganhava em 10 dias, eu não ia ganhar num mês nunca, trabalhando como eu trabalhava antes. Mas nessa, eu comecei a ficar mais independente e recebi uma oportunidade para trabalhar numa agência de marketing promocional, que é o Banco de Eventos. Que já era esse do que é do Zé Vitor. E comecei a trabalhar lá e falei, cara, eu amo fazer isso. Eu não vou mais gastar o meu dinheiro com essa faculdade, gente. Tô fora. Eu lembro que eu tinha um professor de processo penal que ele falava, minha filha, larga esse curso, não é seu. Porque eu ia com as calças rasgadas, jeans, sabe? Ele falava, você nunca vai para um fórum. Ele falava pra mim. E realmente eu não... Eu fui esses dias num fórum trabalhista. Cara, é desesperador ali. Essa é uma maldição. Tem que gostar muito, vida, né, da coisa. Eu falo, meu, assim, sem tesão não há dinheiro, cara. Eu sou abençoada, não tem final de semana. Sim. Quer dizer, só tem final de semana na minha vida, sabe? Porque, pô, domingo é um tesão, segunda é um tesão. Então, é muito bom quando você encontra uma coisa que você gosta de fazer. Aí, comecei a trabalhar com eventos, aí, larguei. Você teve coragem, né? Porque aí, eu já tava muito independente, eu nem precisei falar pro meu pai que eu tinha... largado. Falei, pai, larguei. E óbvio que eu pedi conselho pro Zé Vitor. Na época, o Zé Vitor, eu achava o Zé Vitor tudo, né? Porque toda relação é baseada em admiração. Total. E eu achava o Zé Vitor um must, né? E ele era teu chefe? Meu chefe. Não, então essa história tem tudo, para as pessoas terem pensado um monte de coisa de mim, sabe? Mas eu falo direto para todo mundo. Na minha cabeça, eu nunca pensaria nada de errado do outro sem motivo. Claro. Então, eu nunca achei que as pessoas podiam achar alguma coisa errada de mim também. Até porque você não tinha essa intenção. Então, todo mundo fala, exato. Então, como você achou coragem? Eu falei, coragem pra quê, gente? Pra poder ser feliz? Se a vida me trouxe eu me apaixonar por um homem que é 20 anos mais velho que eu ia pensar que os outros acham. Então, na minha cabeça, ou namorar com o meu chefe, sabe? Mas nessa época você já tava namorando? Não. Eu tava namorando e ia casar com... Não sabe a Galeria dos Pães? Sim. Eu tava noiva do Ricardo, que é... O pai dele é um dos donos. O Ricardo ia assumir lá a padaria também. Ia casar já. Gente! E tudo começou por causa disso, até essa história, tá? Eu fui pedir férias pra casar pro Zé Vitor. Depois de 1 ano e meio que eu tava no banco de eventos. Ele falou, casar? Ele tava se separando da Hortência na época. E ele falou, casar de jeito nenhum. Você tá louca? Primeiro você tem que viver, ver se é isso mesmo. Eu sei o que... Daí a gente vai beber, eu te conto isso no momento. Mas eu comecei a trabalhar lá, admirava demais o Vitor. Eu perguntei pra ele, Vitor, e aí? O que você acha? Ele, larga esse direito. Então até ele te ajudou a tomar as coragens. Não, tomou, mas assim, hoje com as crianças, vai falar pra ele largar. Maria, por exemplo, Maria tá em Londres querendo voltar pro Brasil, ou sei lá, ir fazer uma outra faculdade. Ele fala de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Então. E ele fala hoje, Tatiana, sei lá, seu pai é muito. Teve muita sorte comigo. Mas ele fala isso direto, é engraçado. Engraçado. Mas é isso. Aí eu comecei a trabalhar no banco de eventos, me apaixonei por eventos. Porque evento tem uma coisa, não tem uma rotina, você não tem um assunto só. Você fala de tudo, né? Então você faz um evento para um carro, faz um evento para um biscoito, faz para uma farmacêutica. Você tem que criar, cada um então, é uma criação. E aí você vai aprendendo muito. Sim. E fora que tem uma coisa muito legal, que é a gente aprende a viver muito da cultura dos nossos clientes. Então, pô, ó, que oportunidade, treinamento. Você tá vendo um evento para uma empresa como a Ambev, você poder entender a cultura dos caras e puxar um pouco daquilo para você. Então, eu falo até que a Holding Club, hoje, ela é um pouquinho da cultura dos nossos clientes, porque a gente soube aproveitar isso. Sim. É uma holding, Tati, por quê? Quais são as empresas no entorno, assim, que... Então, aí, tudo começou com um banco de eventos. Como o Vitor veio da noite, ele fazia festas muito bem à noite, porque tinha as casas dele. Ele falou, não, chega desse negócio de casa, vou começar a fazer... Ele começou a fazer o evento dentro das casas. E aí, acabou indo para o dia também. E nisso, o Gallery foi vendido e ele começou a fazer eventos, promoções, convenções e tudo mais. Nessa, eu fui fazer um freela para o banco de eventos. Aí, o Vitor me convidou para trabalhar. Me apaixonei pelo trabalho e lá fiquei durante 9 anos trabalhando no banco de eventos. E no paralelo pessoal, acabou acontecendo um monte de coisa que eu não esperava, né? Que é o que a gente estava falando um pouquinho aqui. Que, cara, tinha tudo para dar errado, mas
deu super certo. Ele já cuidava do carnaval na época? O camarote ele já existia, era camarote da Brahma, Sim. Que é um projeto que foi criado com a Fischer e com o banco de eventos. A Fischer, na época, era dona da conta, tinha a conta, não era dona, não, ela tinha a conta da Brahma. E eles fizeram um camarote na Marquês de Sapucaí, era uma coisa pequena, era um restaurante chique, com ar-condicionado para poucas personalidades. Super private. Super. Tinha Pelé, Jô Soares, Hebe Camargo, sabe umas coisas assim? Sim. Com ar-condicionado, a gente tinha aquele janelão, e aí as coisas foram crescendo e crescendo e crescendo. Quando eu comecei a trabalhar eu assumi a conta da Ambev, eu cheguei a pegar Brahma e Skol, porque depois comprou Antártica e virou Ambev. E eu pedi, eu até comentei, na época eu cuidava de Telesp celular, não era Vivo. Sim. Isso diz minha idade, eu acho, um pouco. Meu pai prestava serviço para Telesp. Então, eu cuidava da conta telecelular também, eu era atendimento e eu fazia outras contas. E quando me deram Ambev, eu pedi para cuidar só da Ambev. Porque o nosso trabalho se resumia às convenções, a gente fazia as convenções deles, que eram 2, e o camarote. E aí eu queria entrar no marketing, então eu falei, eu preciso me dedicar. E fiquei lá. Eu fui... assim, a recepcionista da Ambev e os seguranças me conheciam, porque eu morava lá. E aí a gente cresceu muito na Ambev, graças a Deus. Isso me trouxe olhares da liderança do banco de eventos para uma coisa, por exemplo, eu que implementei o sistema de metas no banco de eventos. Como eu trabalhei em loja, na FIT, a FIT tinha meta. Sim, eles até hoje têm esses tipos de... As lojas têm que ter meta. Eu até ontem estava numa reunião com os meninos lá do João Gomes, o pessoal da promoção, que é, cara, incrível aquilo lá. E eu falei, qual que é a nossa meta? Porque é importante você ter uma meta para você traçar um plano para você poder chegar lá. Eu até para você saber se aquilo é algo... Sim, factível, né? Exato, que vai realmente fazer. Então, você tem que traçar um plano. Agora, se você não tem uma meta, você não tem um plano... Não sabe onde vai chegar. Você fica lá, né? Claro. Você fica lá. Então, eu aprendi trabalhando em loja, a esse contato com meta. E é tão legal, nas minhas palestras, eu falo muito. Eu lembro que na minha época da FIT, eu tinha lá, as metas eram por peças, né? Não por quantidades. Valor. Era quantidade. E eles vendiam desde vestido até meia, porque era uma moda mais esportiva. E eu lembro que eu tinha tirado um vestido para mim. E faltava, acho que 12 peças para eu bater a meta. Eu troquei o meu vestido por 50 meias. Eu bati a meta. Claro. Mas o que eu tô querendo dizer assim, né? Se eu fiz certo ou não interessa. Mas eu atingi a meta, eu não fui... Eu tinha uma estratégia. É isso. Tinha uma estratégia. Então, aí eu lembro que eu também implementei esse sistema de meta, muito porque a Ambev, eles tinham muito as metas deles, e aí eu comecei a ter as atenções todas do grupo para mim, aí eu saí de lá como diretora de novos negócios, fiquei 9 anos, e quando a Manu, minha filha mais nova, veio, eu falei, cara, agora eu preciso de um desafio diferente, eu quero empreender. Foi aí que tu decidiu criar? Aí que eu decidi montar Cross. Que legal! E como parceria, por que aconteceu? Durante esse tempo que eu trabalhei para a Ambev, para o Camarote, quem implementou o sistema as parcerias dentro do Camarote da Brahma fui eu. Isso é muito legal. E é óbvio que eu fui provocada, porque assim, eu gosto de trabalhar com gente que eu admiro, porque as pessoas que se admira são gente que te provocam. Sim. E eu lembro que na época era o Miguel Patrício, que hoje é muito nosso amigo, que era diretor de marketing. Ele falou, Tatiana, essa camiseta aí, que todo mundo é obrigado a usar, que ninguém suporta ela. Será que não tem uma marca de moda que queira pagar essa conta e melhorar a experiência de quem usa a camiseta? Eu falei, olha, que interessante isso. Comecei a olhar tudo que era serviço que o Camarote oferecia. Falei, eu vou vestir de quem é especialista naquele serviço, porque a Brahma, ela faz uma boa cerveja. Claro. O resto, vamos achar quem é o bom. E com isso eu melhorava a experiência do convidado, gerava uma super economia, onde a Brahma, ela não ia economizar, ela reinvestia no projeto, que isso era muito legal para o banco de eventos também. Então, cara, aquilo... Eu falei, eu virei toda briefing que a Ambev passava assim, chama aquela mocinha da parceria. Mas, ao mesmo tempo, você começa a criar um monstro, né? Porque uma coisa que eu comecei a entender é que parceria não é uma hora para outra. Você tem que ter... O Camarote é diferente, porque já é um projeto consolidado. Quando não é consolidado, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que o outro vai ter interesse. É aquele negócio que a gente estava falando aqui no começo, né? Ser parceiro não é dar aquilo que você acha que é bom para ele. É realmente você escutar ele, dar aquilo que realmente vai fazer diferença para ele. Porque você sabe que é bom para você. Você sabe que é bom para o outro. Sim.
Entendeu? E aí depois muitas parcerias não acontecem porque você acaba ficando meio bravo. Ah, tô te dando tudo e você não quer? Às vezes, o tudo, um pouquinho de uma coisa que você não tá falando é o que faria uma grande diferença para o outro. É um alinhamento de expectativas e interesses, né? Então, não tem uma proposta na mesa. Vamos conversar? Que vai fazer sentido, né? Vamos conversar. Isso muito leva para minha vida hoje, que é incrível. Então, como eu virei a garota das parcerias, e aquilo, de uma certa forma, prejudicava o business do banco de eventos, porque o evento ele tem data para acontecer. E vamos fazer uma convenção, eu quero lá os snacks ou até os breaks serem patrocinados por alguém. Não é de uma hora para outra. É uma construção. E tem um time. Se passa o time e você não tem aquilo, aí fica que você não trabalha direito. E aí prejudicava a entrega e execução do banco de eventos. Então, tem algumas coisas que você pode colocar parceria em evento, tem outras que não. Tem que ser um fornecedor, porque você não pode correr o risco. E o forte da Holding Club é o poder de execução. A gente é inovador, criativo, mas assim, a gente nem pensa... Se tiver que investir mais e a gente perder dinheiro para que aquilo realmente fique do jeito que a gente acredita que é o certo de entregar, a gente vai fazer. Então, tem coisas que não podem mexer. Aí eu resolvi sair, a Manu veio, falei, para deixar minhas filhas em casa, eu preciso de um desafio maior. Aí eu resolvi empreender, louca. Cara, porque as pessoas não têm ideia do que é empreender, tá louco? Não tem. Você vai dormir com uma conta. Então, por exemplo, assim, hoje eu tenho 40 famílias que dependem de mim. É isso. Sabe? É uma responsabilidade. É uma pressão, né? Não é assim, se não der certo a gente fecha. Não. Eu não penso assim, sabe? Não é só sobre mim, é sobre as pessoas que trabalham comigo também. Então, aí eu resolvi empreender. Vocês não querem montar parceria, mas eu era muito menina, imatura. No fundo, eu queria mostrar que eles estavam errados de montar lá a área de parceria. Porque o Vitor falava que ia montar, mas no final a gente viu que não seria legal. E eu lembro que eu entrei na internet e falei, como fazer um business plan? Eu juro, meu business plan tinha 3 folhas. Folhas não, hoje, né? Páginas. E aí, era assim, o que era a Cross, que eu achava que era a Cross, que para mim era muito mais empresa de captação de parcerias para projetos proprietários. O que seriam os concorrentes, quanto ele ia custar. E eu nem sabia direito quanto que eu queria ganhar. Você tinha um projeto. Aí eu fui falar isso com o Vitor, ele falou, quer um sócio? Eu falei, pô... Agora que eu ia viver alguma coisa assim, mas pensando em parceria, se juntar a Holding Club seria uma grande parceria. Claro. Então, o que eu não tinha? Eu não tinha a reputação que eles tinham, eu não tinha estrutura de escritório. Eu falo, eu nasci com TI, gente. Eu nasci com financeiro. Não, e fora a reputação e os clientes. Claro, você já estava E uma coisa que eu levei também foi 2 projetos. Na época, a gente fazia o Super Casas Bahia. E também fiquei com o camarote. O camarote ficou... Super e que aquilo começou a movimentar já o negócio. Eu lembro que a Cross se resumia uma mesa como essa, né? Só que era quadrada. Eu e mais 2 estagiários, ó. Então, isso há quanto tempo, Tati? 15 anos. Ai, que legal. A gente tá fechando os 15 anos esse ano, em julho, que a Cross faz 15 anos. Eu ia te fazer uma pergunta dos últimos 10, então como é que tá o mercado dos últimos 15? Então, qual foi a mudança principal que você percebeu, assim? Eu digo em todos os contextos, geracionais, estruturais. Foram muitas, né? Eu acho que tudo mudou. Pandemia. Tudo mudou, acho que tudo foi impactado. A gente vê uma coisa que a gente só imaginava acontecer em filme, né, Talu? Opa, acho que nem imaginava, né, em filme. Não. Filme, eu já tinha visto um filme. De pandemia? Eu acho que não. Depois eu fiquei até curiosa. Quem é que fez esse filme? Porque esse cara sabia exatamente o que ia acontecer. Eu soube desse filme, acho que eu não vi. Horrível. A primeira cena do filme é a menina comendo um salgadinho no aeroporto e o outro vindo botar a mão no salgadinho. E eu lembro que eu assisti durante a pandemia, lá na clausura, lá todo mundo lá fechado, trancado em casa. Falei, nossa, que louco. Mas não tinha como o que a gente vivia não impactar em tudo. Sim, total. Impactar em tudo. Tem muita coisa que precisava mudar que não mudou. Não mudou? Não, por exemplo, eu acho que essa questão da liderança do nosso país é uma coisa que a gente tenta mudança e a gente não consegue. Entendo também que tem umas coisas que estamos tentando mudar e que vai demorar um pouco mais para acontecer, porque não dá de uma hora para outra. Porque é quase assim, né? Vamos dizer que eu tenho uma empresa, tem uma maçã podre que vai apodrecer outras. Mas algumas podrinhas vão ter que ficar. Eu vou mandar a podrona fora, mas algumas vão ter que ficar. Porque se você também ficar sem ninguém, a empresa para. Então, quer dizer, eu gosto de pensar assim, tá? Eu gosto de pensar. Então, eu acho que isso, a pandemia não
Não, mas não em acho termos, que... eu digo no seu negócio, por exemplo, não teve carnaval por 2 anos, voltou, esse ano foi uau, foi a retomada. Para eventos, o ruim foi, parou. Claro. Parou. Como a grande maioria das coisas. O que a gente aproveitou? A gente tinha 3 casas, como a gente já estava pensando em uma ir para ficar na mesma casa que a outra, a gente, porque a pandemia assim, a gente vai ficar fechado 1 mês, você lembra? Sim, era 1 mês. E virou 2 anos. Quer saber, não vamos gastar nem 1 mês. Botou todo mundo na mesma casa, então a gente começou a economizar com isso. E parou esse evento completamente. Não, parou tudo, né, Tati? Parou. Mas e qual foi o cenário que você encontrou agora, por exemplo? Como é que você está enxergando, tipo, geração Z, o evento? Como é que foi o carnaval nessa retomada? O que você teve de diferença nos clientes? O que eu acho que, assim, para a parte de eventos, a gente nunca enxergou a pandemia como algo que ia parar a gente de vez. Sim. Então, começamos a realmente falar, então vamos pensar na versão 2.0 no momento atual de eventos. Uhum. E a pandemia provocou a gente a melhorar o nosso negócio. O que eu tô querendo dizer é algo que, de repente, a holding teria que estar 5 anos para frente, eu antecipei para acontecer naquele momento. Na raça. Uhum. Até porque se eu não fizesse isso, eu não ia sobreviver. Uhum. Então, o daqui 5 anos virou presente. Uhum. E isso trouxe pra gente não só uma bagagem de resiliência, mas uma bagagem em relação a, cara, como a gente tava old school ainda, sabe? Como a gente tinha que mudar. Então foi necessário e foi bom. Inclusive pelo Zé Vitor. O Vitor, na pandemia, definiu que ele não podia mais estar ali. Uhum. E aí ele entrou pro conselho e ele falou, cara, tem gente muito melhor do que eu pra esse momento pra tocar isso. Uhum. Eu não vou fazer diferença pra vocês. O que eu vou fazer de diferença vai estar nas nossas reuniões de conselho. Eu estou saindo completamente. Eu confio que vocês vão tocar. Esse mundo atual não é um mundo que eu vou saber atuar. Corajoso, né? Mas o Vitor é um cara muito visionário. Inteligente. Muito. E assim, isso que eu falo, né? Quando você empreende, você é dono, faz muita diferença. Total. A vaidade, ela existe, mas até a página 2. Sim. Porque você quer que dê certo, Talu. Sim, então, sim. O outro é melhor do que eu. Sim. Pro meu negócio. Uhum. Que bom! Sim. Né? Que bom. Porque tem muita gente que se auto-boicota, que isso é uma loucura. Não, mas o fato de... Você está falando de empreendedorismo e tem a questão também da humildade faz você crescer, né? Porque se você se enxerga nesse lugar, tipo assim, bom, cheguei no meu ponto agora, eu consigo entregar algo, mas vai ter alguém que nesse momento vai ser melhor que eu. Então, acho que o Vitor, ele percebeu que esse mundo novo era completamente diferente do que fez ele chegar até ali. Então, que é essa questão geracional. Porque a gente fala muito, o que trouxe a gente até aqui não vai fazer a gente ir além. Sim. Então, a gente antecipou esse futuro. Uma super reinvenção, né? Se reinventou completamente. Uhum. Cara, Talu, imagina, home office era uma coisa que a gente... Tá bom, preguiçoso. Não, total, pra todo mundo, né? Pois é, cara. Sim, sim. Pois é, pra holding, as pessoas... A gente tem um escritório minúsculo hoje. Jura, continua enxuto? Super enxuto. A Cross não, porque é um pouco diferente, mas... As empresas da holding, na verdade, a Cross e a Roda, elas têm ainda... As pessoas vão trabalhar fisicamente, mas banco de eventos samba, São story quantas makers, empresas? nós somos em 6. Mas o que cada uma faz? Então, tem 3 empresas de eventos concorrentes irmãs, que é o banco de eventos, a Samba e a Rio 360. Mas por quê? Porque que aconteceu? O banco de eventos, ele acabou... O mercado olhava a gente como uma empresa... de evento grandão. Tá. E a gente não conseguia entrar em eventos menores. Entendi. Nunca ganhamos FII na vida. Uhum. Porque a gente ganhava eventos grandes e as empresas começam a olhar, não, só chama um banco de eventos para coisa grande. Aí a gente montou a Samba exatamente para a Samba começar a entrar numa coisa mais... ter uma recorrência naqueles clientes, não uma vez, 2 no ano. Sim. E a Rio veio porque, como o camarote estava no Rio, a gente precisava entender o mercado carioca, ou como as coisas se comportavam no Rio. Então, as 3 hoje têm a mesma cultura, tá, mas elas têm características distintas. Sim, de negócio, sim. Não de negócio. Eu tenho certeza que o Banco de Eventos faria lindamente o que a Samba faz. Tá. Mas eu acho que tem uma característica em quem toca o dia a dia. Então, tem hora que chega assim, essa conta é mais a cara da Samba. Entendi. Porque tem gente que gosta de fazer o grandão, né? Gosta do nervoso. Tem gente que... tem de tudo. Sim. E assim, uma coisa não elimina a outra, né? Graças a Deus, por isso que o mundo é mundo. Então, a gente montou as 3 mesas irmãs. A partir daí, tudo que era demandado do mercado e a gente via que era algo que ia ser importante, a gente ia trazendo para dentro. Então, a primeira coisa que veio a Lynx.
que era uma empresa de marketing de responsabilidade social, sustentabilidade. Aí a gente comprou uma participação na Lynx, que hoje virou a Wiri, porque as sócias majoritárias se separaram, uma saiu e a outra ficou. Então hoje a gente tem, além das 3 empresas de eventos, uma empresa de marketing social, responsabilidade social, sustentabilidade, ESG. A gente é fera de ESG. Legal. Que é a Wiri. Aí a gente tem uma empresa de projetos proprietários, que é onde o camarote número 1 fica, que é a Storymakers. Porque aí viraram negócios proprietários da holding. Até então a gente fazia eventos dos clientes. Quando a Brahma abriu mão do camarote, falei, cara, Zé Vitor, você vai abrir mão de uma coisa que você construiu a vida inteira, porque a Brahma não tá mais, vamos assumir essa história. Entendi. E aí que a gente começou a ver que tinha projetos que poderiam ser nossos, independente, continua a fazer os eventos dos clientes, mas um evento nosso. Tanto é que a plataforma número 1 cresceu muito esse ano. A gente tem produtos com a marca número 1 sendo vendidos aí, é muito legal. E um evento até para o pessoal que não tem noção, né? Porque quem vê o carnaval, acabou uma semana, pensa que ali foi o carnaval. Então, qual é o projeto? Tipo, quanto tempo dura esse projeto até que ele aconteça? Então, na verdade, a gente dá uma pausa de camarote de uns 4 meses. Tá. Porque a gente abre vendas em outubro. Mas eu digo todo o projeto anterior, então, vocês. Para eu abrir anterior a gente? Não. Digo assim, quando você abre venda, você já está trabalhando no backstage. Mas eu tô falando, quando eu abro venda, para eu abrir venda, eu já tenho que falar por que as pessoas têm que comprar. Sim. Então, a gente para uns 4 meses. Mas o que... Até a Cross, ela foi contratada pela Holdings, meus sócios contrataram a Cross, que eles são sócios também, para quê? Porque eles viram que a marca número 1 tinha um apelo e uma força. Sim. A gente fez um Réveillon no Itacaré e a gente viu as pessoas tatuando o N1. Caramba! Aí a gente falou, bom, aí tem oportunidade. Então, como a gente entende que foco é muito importante, eles mantiveram o evento com a parte dos patrocínios dentro da Storymakers e me briefaram para entender a extensão desse negócio. E aí o que a gente fez na Cross foi enxergar o potencial do N1 durante o ano inteiro para muitas outras coisas. Então, eu termino o camarote, tem gente que quer comprar a camiseta do camarote. Então, que não estava participando, tipo, como... Tava. Entendi. É como se fosse um produto de entrada, né? Porque não é todo mundo que consegue estar hoje no camarote. Claro. Então, tem uma camiseta número 1, tem um perfume número 1. Então, a gente começou por aí. Vira uma marca real, né? O Clube N1, a gente tem o nome de Clube N1, ele é uma plataforma de negócios e comunicação. Comunicação e negócios, né? E como que tu vê a geração Z para comunicação e para consumo, Tati? Então, que é muito legal, assim, até pensando no N1... Hoje, quem vai estar liderando o camarote é o meu enteado, o Antônio. E ele é Z? Total. Então, tu vê? 26 anos. Então, o pai dele, o Zé Vitor, foi super, super visionário, rápido. Exato. O Antônio, graças a Deus, gosta muito dessa coisa da noite, é DJ, e aí estamos lá já colocando ele. Ele já é a cara do projeto. Então, porque senão aquilo não sobrevive. Sim. Não sobrevive. Sim. E o N1, ele não é a atração. Que é por isso que a gente saiu do Réveillon. O N1, ele é a experiência e a turma. E a experiência e a turma velha... Sim. E que louco, a experiência né? não é tão legal, né? Mas o que você... Mas qual o seu aprendizado? Um monte de cadeira e sofá, né? Vamos combinar. Então, você que está nessa jornada aí há 15 anos, digamos... Assim, o que eu sinto, né? Profissionalmente falando, eu até faço parte de um projeto na SPM, que é o Arenas, onde eu brifo, assim, a gente faz... O Arenas eles selecionam alguns alunos, vamos dizer que é os alunos que mais se dedicam, e eles chamam empresas para brifarem eles de desafios e eles devolvem os desafios. Então, nada mais é do que eles tenham uma experiência com um lugar que amanhã eles podem estar indo trabalhar ou até serem fornecedores dessa marca. Que legal. E aí eles passam um desafio. E o que a Cross fez? Eu fui chamada para fazer isso, e aí eu comecei a passar desafios que eram meus para essa galera do Arenas. Legal. E aí, o que eu fiz? Eu falei, os caras se dedicam aqui, eu vou contratar. Então, eu vou abrir 2 vagas de estagiários dentro da Cross e vou beber dessa fonte. Sim, você vai estagiar. Exatamente. Falou tudo, eu vou estagiar com eles. Porque eu preciso saber como eles estão pensando, o que é que tá vindo por aí, né? E aí, a primeira coisa que eu vi é que, pensando, profissionalmente falando, é que hoje eles querem testar de tudo. Eu acho eles muito menos amarrados a coisas materiais do que a nossa geração. Então, essa turma não fala de eu quero um carro, sabe? Eu quero. Eles têm um aplicativo, tipo. Pois eles nasceram dentro de um outro cenário, entendeu? De um outro cenário. Algum momento eles vão querer o carro, mas não é quando faz 18 anos que a gente fiz 18 anos, quero ter um carro, sabe?
Então, eles vêm, eles têm outros... Eles realmente querem viver muita coisa. E o fato de querer viver muita coisa, eles olham para você, mesmo você investindo neles, ensinando... Isso aqui é um período na minha vida. É uma passagem. Minha vida. Aí você quer morrer, porque você fala, meu, que talento, ele vai embora mesmo, fica aqui. E no começo eu sofria, já tô com a Arenas há uns 4 anos. E no começo eu sofria, mas depois eu entendi que era uma questão geracional. É isso, iris ou iris. O que eu fiz? Eu falei, bom, já que eu sou sábia, anciã, vou deixar essas vagas abertas e eu vou trocar. Só que eu não vou sofrer mais. Eu já vou entender que ele tem validade. Você não pode se apegar. Sabe o que aconteceu, né? Começaram a querer ficar. Ai, maravilhoso. Mas é óbvio, o ficar é muito menor do que eles quererem ir. Mas o que é legal? Tem 2 que a gente queria muito efetivar, que foram... Um foi antes, outro foi mais tarde, mas que já tô voltando agora a frilar pra cross. Ah lá, que legal. Então, eu acho que... É outra relação. O que eu acho, assim, né? O mundo mudou, como sempre, acho que mudou. A gente só acelerou. Essa história dos 5 anos, sim, a gente acelerou. Eu acho que foi muito sofrido pra essa geração. Eu sei porque eu tenho filha de 17 a 18 anos, e eu sei o que elas passaram. E olha que eu sou privilegiada. Durante a pandemia, eu fui privilegiada. Minhas filhas até falam uma coisa que eu nem gosto de repetir, porque foi muito sofrido para muita gente. Muita gente morreu, sabe? Mas eu pude estar com a minha família toda junta, num lugar bom e tudo mais. E a gente se proteger daquela coisa horrorosa que foi uma bênção mesmo, foi realmente. Mas foi muito duro para essa molecada ficar trancado em casa durante a pandemia. Formaturas que não aconteceram. Não, a minha filha estava preparando uma festa de 15 anos para ela e aconteceu um mês depois, vestido provado e tudo mais. Frustrante. E aí, total, e é engraçado que durante um ano, elas perderam um ano. Sim, total. É uma vida que não, parece que não aconteceu. Exatamente. Aí volta naquela ansiedade, assim, então não dá pra gente julgar. Sim. Sabe, não dá pra gente julgar. O que a gente tem que olhar é entender como aquilo está se comportando agora. Mas é que eu acho que uma hora aquilo vai normalizar. Mas em termos de, por exemplo, de divulgação, vocês têm as celebridades, as influenciadoras, vocês tinham um formato, né, para atrair o público, o consumo do camarote. O camarote ele nasceu de Globo e revista. Sim, né? que hoje em dia... Hoje não existe isso. Então, hoje, qual foi a maior transformação? Mas foi antes da pandemia. A gente sempre foi... O Camarote sempre foi um projeto que a gente estava muito lá olhando para frente. Sim. E o que a gente enxergou é que... Nem nada. Eu falo que o problema vira uma oportunidade. Sim. Na época, a Brahma falou assim, não vou gastar mais dinheiro com a Globo e nem vou ficar comprando um monte de páginas de revista. Isso antes da pandemia? Antes da pandemia. E aí a gente falou, bom... Até porque já estava totalmente diferente, né? A história do que era a mídia. Ainda não. Não estava? Não estava. Mas era uma grana que se investia. Claro. E no fundo, Talu, as pessoas que iam pro camarote, elas não tomavam cerveja. Elas queriam destilado. E a gente não servia. Ai, que louco. Então, pra companhia, era uma coisa complicada. Cara, eu vou investir esse dinheirão em uma coisa que não são as pessoas que bebem lá, bebem a cerveja direto. Não é que elas não tomam, mas não ficam tomando direto. Sim. E vou colocar essa grana toda de mídia, então eu vou manter o evento, mas não vou mais comprar essa mídia. E foi um projeto que era para gerar PR. Vamos entender. O que estava começando a acontecer era essa onda das blogueiras. Sim. E aí foi aí que o Vitor falou, eu quero, então, contratar blogueiras para ser... As musas. Não musa. Não? Musa, mas mais do que isso. As que iam propagar. Elas que iam propagar aquilo. No lugar das mídias antigas. Exato. TV e então, imagina na época, lá, a Rude não é o que é hoje. A Garotas Estúpidas, a Carol, não era nem Garotas Estúpidas ainda. Então, a gente foi meio que tendência. A Pugliese, Lala, a Carol. Ele então, é antenadaço, né? O Vitor é muito visionário. Sim. Muito visionário. Então, ele foi lá e falou assim, vou contratar, então, essas meninas. E a gente foi o ano que a gente mais teve retorno. Olha que legal. Pô, aí depois, né, você ensina, nunca mais volta Total. aquilo. Nunca mais volta. É um trabalho bom de assessoria de imprensa e mais um trabalho muito melhor, entendendo esse movimento das blogueiras, hoje influenciadoras. Sim. E a celebridade, é engraçado hoje, né? Hoje as influenciadoras tem umas que se tornaram, de fato, celebridades, inclusive, Total. né? Total. E qual foi a maior impactante que tu já Gisele. viu? Gisele, total. Disparado. Total. Não tem nada igual a Gisele. Incrível, né? Nada igual a Gisele. Que barato. Eu lembro que a primeira vez que a Gisele foi... Eu acompanhei todas as idas da Gisele, que na época era atendimento de Brahma, depois já como N1, e o ano passado também que ela foi, já como N1.
Cara, eu lembro que a gente tinha que colocar ela num chiqueiro. Era um cercadinho. Porque ninguém deixava ela curtir. Que louco. E tinha um fotógrafo que ele não saía dali, nem pra fazer xixi. Aí eu falei, cara, não é possível, meu. Todo mundo foi embora, só você que fica aqui. Ele falou, eu vou pegar um ângulo ruim dessa menina. E não conseguia. Falei, bom, você tirar uma foto do pé dela. De repente ela tem um dedo maior que o outro. Mas pensa que missão é essa, que coisa horrível. Vai curtir. Mas queria vender alguma coisa. Mas ficou lá a noite inteira. Eu falei, sim, não, tá aqui. Eu voltava e ele tava lá ainda, sabe? Mas a Gisele, ela tem tem que nascer uma nova. Não tem substituto. Não tem. Sim. Você pode juntar outros. É assim, é óbvio que... Isso você tá falando desde Madonna até todo mundo. Que louco, hein? Que incrível. Porque a Gisele, ela tem um compromisso com o resultado. Ela tem um compromisso com o negócio. Legal. Então, todo contrato que ela faz, ela se preocupa em aquilo voltar. Uhum. Então, não foi a gente que pensou naquela roupa o ano passado. Ela voltou com a mesma roupa de 20 anos atrás. E chamou um puto do mundo. Não foi a gente que falou. Ela sabia que aquilo ia gerar. Uhum. E ela deu isso de presente pra gente. Que é muito generoso, sabe? Não é à toa, né? Não é à toa que ela é quem é. Então, igual a Gisele, não existe nada igual a ela. E assim, a gente repercutiu no Brasil e fora do Brasil. Claro, ela é. Fora do Brasil. Agora, também temos as nossas musas, que são muito mais fortes com a Gisele, mas em territórios, né? Então, quando você fala de samba, a Sabrina é disparável. Incrível. Disparada, e ela continua, assim, né? Ela só renova. Porque... Assim, mesmo com a Gisele do lado, se o assunto é samba e carnaval, as atenções vão todas pra Sabrina. E o mais louco é uma japonesa, né? Não é uma preta típica... Ninguém nem sabe o que é isso, porque a Sabrina, ela também é outra muito generosa e inteligente, que ela se veste do que precisar. Ela tem humildade de falar, cara, obrigada por vocês estarem me dando esse espaço aqui, porque ele não é meu. Aham. Não é meu, porque eu não sou da comunidade, sabe? Eu não sou dali. Exato. E ela é amada por todos, né? Ela é, mas também é igual a Gisele. Ela tem um compromisso com o negócio de quem está contratando ela, que diferencia ela. Total. Diferencia muito ela. Então, e com isso a gente foi trazendo personalidades parceiras mesmo, né? Porque tem até uma área na Cross que a gente fala que chama MyCross, que são das marcas que andam. E na Cross é fundamental para trabalhar com a gente que essa personalidade entenda que ele tem um compromisso. Não é um post, um reels, não sei o quê. Sim. Até porque o meu negócio chama Cross Networking. Mas, inclusive, Tati, acho que é legal a gente até se aprofundar um pouco mais nisso, que não sobre a Cross, mas sobre até a pessoa que se coloca como influenciadora, como hoje a profissão é uma profissão, né? Que essa coisa de entreguei um post, entreguei no quadrado, por exemplo, global, de tantos minutos, tantos aqui, esse contrato formal, isso também é que se ter relevância de entender que, peraí, gente, você está entregando, se você quer continuar uma história, você tem que ter uma conversão, você tem que se engajar. Ó, Talu, não sei se eu posso citar esse exemplo, mas depois aí você vê Vamos falar de você. Quando eu cheguei aqui, eu falei, me explica pais e filhos, né? Sim. Primeiro, pais e filhos tem tudo a ver com a Talu, por quê? Porque o teu negócio tem tudo a ver com quem tá, as grávidas. Não, cara, agora você me falando, eu lembrei. Quem me deu a dica foram vocês, inclusive, da Pais e Filhos. Verdade, Tati. Foi. Então, assim, pensando em você, e aí eu falo isso porque não precisa, você influencia. Qualquer negócio tem essa troca. Qualquer. Desse tamanhinho, desse tamanhão. E quem lidera negócio tem que entender que ele influencia para a reputação do seu negócio. Então você, Talu, fala de pais, filhos, enxoval, o melhor, aquele momento que para a mãe... Pais e filhos têm uma super reputação, tá muito tempo no mercado, é uma mídia. Cara, hoje cheguei aqui e perguntei pra você, o que é esse podcast? Então, você entendeu essa troca. Claro. Você entendeu essa troca. E você tá aqui, a gente tá dentro do escritório da Pais e Filhos, gente. Isso, da redação. Agora, dentro da redação. Agora, pensa, não podia ser em outro lugar. Sabe por quê? Se imagina que se você fosse... pra Vogue, que é moda. Se não fosse a Vogue, Pais e Filhos, ela ia te tirar completamente daquilo que te trouxe até aqui. Quando eu falo que o que te trouxe até aqui não vai te levar além, isso não quer dizer que você vai jogar fora. Você tem que evoluir, se reinventar. Mas os pais e os filhos continuam sendo o teu pilar principal. Então, você tá no lugar certo. Total, é isso. Então, é sobre isso que a gente tá falando. E aí, quando a gente fala sobre isso, é assim... quando você vai me pagar? É isso, do meu jeito. Cara, então esquece, não vai fazer. E os influenciadores que vivem disso, que não entenderem isso...
Total. Vai ficar pra trás. Mas é por isso que, por exemplo, como eu trabalho com vários, né? Tanto no parte de cá quanto de lá. Eu também tenho as marcas aqui e tenho as grávidas ali. Sim. E as que são esse formato Gisele, né? A Sabrina. Tipo, Ana Paula Siebert. Não tem uma pessoa que não fale, meu Deus, ela entrega milhões de vezes mais, né, do que ela combina, por exemplo. E a entrega que a pessoa faz, a preocupação de fato em gerar um resultado para você, é muito além da sua expectativa. Mas sabe o que? Que é uma outra visão. Total, de visão. Negócio. É, total. Agora, assim, eu já abri mão de muita gente legal que pensava diferente. Total. Não, mas inclusive, eu conheci várias, inclusive. Então, assim, muita gente. E tem umas que são bem próximas de você, inclusive. Sim. Que porque, assim, é um jeito de pensar pequeno. E aí fica parecendo, quando eu lá no meio do caminho, é seu cliente, você quer favorecer o seu cliente para poder ganhar as minhas custas. Falei, gente, que mentalidade é essa? É, claro. Eu tô favorecendo a você, afinal de contas, se eu ganho uma comissão de 15, 10, 20%, 80% de que é, gente? O cara pálida. É isso. Então, e aí eu sou bem assim, né? Na lata. Então, tem algumas pessoas que eu choco, tem outras que falam, pô, Tati, é exatamente isso, assim que eu penso. Mas tem que ser. E aí a Cross é uma empresa, eu tenho essa área de personalidades, onde eu tenho poucos, mas que tem a mesma visão que eu. Sim, mas tem que ser, né, Tati? Mas eu acho que quem tá prosperando, e a tendência de prosperar, e tem uns que vão sucumbir, porque o mercado se conhece. Quando você vai falar com alguém, você sabe quem você fala, gente, jura? Mas deu resultado, tudo. Mas foi bom, funcionou. Mas a pessoa foi legal, porque a gente vê até na hora da entrega. Pois é. A gente vê até na hora da entrega. Por exemplo, vou gravar tudo num dia. Eu falo, lá na Cross, eu falo, gente, vocês têm obrigação de dormir diferente. Ninguém fica no passado. E aí eu quero gravar o conteúdo de um ano num dia. Por sua causa, porque é mais fácil pra você. Cara, você não tá pensando no outro, você não é parceiro. Então, amigo, obrigada. Tem uma hora que eu falo, eu prefiro perder contrato. Mas e tem mais, Tati, isso é uma coisa que a gente fala muito, porque o que eu tô percebendo, né? Eu tô vendo o mercado antes como funcionava no mercado baby, né? E como está hoje até as expectativas e as solicitações, porque antes eles não tinham muito, diferente das marcas que já são mais formatadas nesse sentido, eles não tinham muito critério para muita coisa. Agora eles estão muito mais rígidos até para entender o que faz sentido e o que não, porque a conta muitas vezes não fecha. Mas o que eu vejo também, por exemplo, existem influenciadoras que de fato se conectam com aquilo que já usariam, que já comprariam, portanto, faz sentido para mim, então vamos remunerar, porque essa é a influência na vida real, e existem aquelas que assim, não, então já que eu não vou pagar, eu abro mão daquela que eu optaria, porque eu vou fazer uma coisa que não era que eu escolheria, mas enfim, eu tô remunerando. Mas isso vai morrer. Tem que ser, né? Porque se é pra influenciar... Apesar que assim também, né? Eu já trabalhei com... Eu gosto de trabalhar com influenciadoras que têm um negócio. Mas então, mil vezes melhor, eu trabalho muito com DJ e cantor. Porque o negócio principal é a música. Sim. O que incomoda eles é a minha imagem com as marcas e eu potencializar aquela grana. Então, para mim é tranquilo, porque o cara não vai morrer de fome. Eu não fecho, por causa do modelo de negócio da Cross e do meu pensamento, quem vive de influenciador, para mim é muito difícil de tocar. Então, entender que você fala como core business, né? Entender que eu hoje tô com chocolate, amanhã com outro. Então, o que eu falo? Hoje, essas meninas, elas viraram que era a revista do passado. É isso. E aí, ok, tá tudo certo. Mas o trabalho da Cross é diferente. Então, mas eu falo sobre influência. É não só sobre influência, mas mais do que isso. Sobre o daqui 5 anos. Porque essa marca, ela pode te levar, amigo, para onde você não tá. Sim. O dinheiro dele é o menos importante daquilo. Sim. Ela pode viabilizar coisas que você não tem e você não está conseguindo enxergar. É isso. Então, é isso enxergar. Então, hoje, o nosso trabalho na Cross é muito sobre isso. Essa troca para você... Um tem que levar o outro para onde o outro não tá. Porque senão não faz sentido a parceria, né? Total. Não faz sentido essa parceria. É isso. É para tudo, né? Então, vou lá pegar minha filha... Eu peço para você... que as nossas filhas são amigas, você leva a minha filha, eu pego a sua. É tipo isso, mas essa é a história. O tempo que você tá me dando, gente, eu tenho que te dar o seu tempo. Mas o que é o legal da história? Vou estar numa perua? Não, porque a Talu vai tratar minha filha como se fosse a filha dela. Sim. Agora, numa perua não ia ser igual. Entendeu? Então, eu também vou ter que fazer por ela. Agora, eu não vou tratar a filha dela igual trata pra mim? Pô,
Só porque o meu carro é blindado e o seu não? É parceria. Eu lembro que uma vez uma psicóloga me falou... Você sabe que eu sou psicóloga, né? Não. Eu sou. Aí, tá vendo? Eu lembro que uma vez, há tempos, eu fazer terapia, ela estava falando que parceria não é sobre quando o seu parceiro ou parceira quebra uma perna, você pegar no colo. Porque aí você não está sendo parceira, você está invalidando. Você está pegando um peso que não, é você andar mais devagar. Entendeu? Total. É tipo, você dá um passo junto com a pessoa. É escutar, é isso que eu falo. Esse mundo aí de gente que é da lacração, Exato. eu acho que não é de gente que não escuta. Exato. Sabe? Hoje, tudo que chega pra mim, eu procuro entender. Por que tá chegando desse jeito? Não é possível que a pessoa é mal-humorada do além. Ninguém acorda e fala, hoje chutou a minha canela do além. Então, vamos respirar fundo. Ela não tá certa. Mas é burro da minha parte também comprar uma briga em cima de uma coisa que eu nem sei. Ou nem nem é tempo, pessoal, então. vezes, né? Nem vou perder tempo. Claro. Isso aí tá bom. Não quer vender, não vende. Ô, Tati, e a maturidade? O que você enxerga? Tati, né? Quando começou essa história que você falou, né, quando eu comecei, eu era ingênua, sei lá, né, não sabia das coisas. Total. E a maturidade pessoal, o que você encara de hoje? Você perto dos 50, digamos, pode falar? Claro, não, vou fazer 50 esse ano, maravilhosa. Gente. Então, perto dos 50 da Tati, antes dos 40, porque muda muito, né? Eu tô vivendo esses 40, tô achando tudo muito diferente na minha vida. Eu acho que hoje tudo tem muito mais qualidade, tá, Lu? Sim. Para todos os meus momentos, eles têm que ter mais qualidade. Aquele corre-corre, hoje eu tô querendo menos, né? E com isso, você consegue viver melhor. Eu não tô falando de qualidade de vida, não. Eu tô falando de viver isso que eu tô vivendo com você. Sim, escolher não é assim, aquilo. Coloquei na agenda, tá, Lu? Vou lá e fazer aquilo que eu tenho que fazer e vou embora. Não. Eu quero realmente fazer dessa experiência algo diferente pra mim. Sim. Quando você é jovem, você sai num rolo compressor, sabe? Então, acho que a maturidade te traz muito isso. Sim. Então, essa história de saltar de paraquedas foi exatamente isso, né? Sim, eu queria falar sobre isso. Eu tava em Dubai. Eu subi você naquele prédio. Você sempre quis? Nunca quis. Nunca pensou? Porque depois eu quero. Depois que eu tive as meninas, amor, eu fiquei muito bundona. Até montanha-russa eu comecei a ter medo. Já aconteceu alguma coisa comigo, quem vai cuidar das minhas filhas, sabe? Então, eu nunca quis. Mas eu subi é uma torre que pra você ter um prédio que você consegue ver a vista toda de Dubai. Eu vi já as fotos da galera, tua. E aí você consegue... E você vê exatamente a Palmeira. É que incrível. É uma coisa incrível. Porque é uma cidade que foi montada. É surreal, né? E aí, na hora que eu tava descendo, tinha um espaço que é usado para eventos, para conteúdo da Red Bull, que era um cara... Tinha um Ralph de skate. E uns caras pulavam, às vezes, dali. Aí eu perguntei... Do prédio, que é alto pra caramba. Aí eu perguntei pra Gui, ela falou, não, a gente tem aqui, que chama... Não sei o quê... Um espaço pra saltar de paraquedas, que é do filho do Sheik. E você consegue ver exatamente isso que a gente tá vendo, Tatiana. E aí, cara... No dia Mas era aberto pra contratação, ou não? É assim, qualquer um pode chegar lá e pode fazer salto duplo. Tá. Que o filho do Sheik, ele contratou os melhores paraquedistas do mundo. Imagino. Posso imaginar. Melhores do mundo. Numa escola de paraquedismo que é incrível, com o melhor equipamento de todos, com a pessoa mais... Imagina se não, né? E aí, cara, a guia chegou, Tati, a gente tem, inclusive, um dos lugares de salto mais desejados. Eu falei, será que a gente consegue um pra mim? Aí o Vitor olhou e falou assim... Você tá louca? Eu falei, não. Se tiver que fazer isso, eu vou fazer aqui. Arrasou. Pô, só de ser o filho do Sheik, imagina que o cara ia fazer uma meia boca ali, claro. Né? Não, então é aqui que eu quero olhar esse visual. E aí eu pedi pra guia, eu falei, me ajuda aí a marcar. Ela conseguiu uma agenda. No mesmo dia? No dia seguinte. Era um dia que a gente ia estar meio livre. Aí eu consegui uma agenda e, cara, lá fui eu, pensando na loucura que eu ia fazer. O Zé Vitor fazendo de tudo pra eu não ir. Tu não ia. Tem certeza? Dane-se que a gente pagou. Ele foi ver? Ele foi comigo até lá. E por que eu quis fazer isso, né? Porque eu tô naquela de hoje, fazendo 50 anos, eu quero poder viver tudo que eu puder. É isso. Eu quero falar assim, nunca mais quero fazer, mas eu não quero falar, ai, não quero. Nunca fiz, ai, será que seria legal? E eu acho que medo é uma coisa, ainda mais você tendo filho, sabe? Eu acho que medo te trava de poder conhecer coisas que podem ser muito enriquecedoras para você, sabe? Ou algo que pode ser o tesão da sua vida. É isso. Então, eu e o Vitor, a gente fala, você tem que rir do medo para as crianças. A gente fala, você tem que rir do medo. E, cara, tudo que eu faço assim, que eu falo, ai, sou louca, eu penso nas minhas filhas. Então, tem uma outra coisa que eu faço direto, né? Eu não sei você, mas eu odeio fazer aquela raio daquela ressonância magnética que entrar naquela gaveta. Quem gosta, gente?
Mas aquilo, pra mim, no começo, eu tinha que tomar anestesia geral. Jura? Porque Nesse nível? a gente tá aqui, você dá aquela fobia, o cara prende o seu rosto. Eu não sei, não fiz isso, não. Fiz uma vez. Aí eu entrei, o cara falou, tira daqui. Aí eu fiz, tomando anestesia geral. A segunda que eu tive que fazer, eu falei, cara, eu não vou ter medo. Eu aí tenho você se desafiou. Mas tudo eu me desafio pelas crianças. Por isso que eu falo, né? Filho te faz muito melhor. Mas total, a gente aprende mais com eles que eles com a gente. Porque eu acho que eles me fazem ser mais forte do que sem eles eu seria. E a gente se descobre mais, Não, né? e por eles eu me provoco a conhecer coisas que eu não conheceria. Então, eu saltei de paraquedas. Eu nem acredito. Você se jogou. Você falou. Não, e é maravilhoso, né? Porque daí você vai com um cara, instrutor, falando inglês. Por mais inglês que você tenha, até essa hora você fala assim... Você tá em choque. Você começa a falar em português. Você fala, sei lá o que você tá falando. Aí você vai num avião... E aí abre aquela porta. Ainda bem que não foi o primeiro, mas o legal é que eu falei: a única coisa que vai me dar medo é. Na hora de você jogar. Se jogar. Acho que é o que eu penso. Então, mas você contrata o cara que vai te filmando, ele fica assim pra você: olha pra mim. Ele se joga antes? Não, ele vai junto, ele vai um pouquinho antes. Ele fala: olha pra mim. Nisso você já tá de lado, e quem te joga é o teu instrutor. E tu tá olhando pro outro. E eu tô olhando pro cara que já se jogou. Então não dá tempo de eu fazer assim: não. Ai, meu Deus. Tanto é que eu fiz o vídeo, você viu no Instagram? Eu vi, maravilhoso. Veja lá no @Tati Oliva. Eu não tô nem não faço isso. Não dá tempo. Eu falo, uau, que maravilhoso. Cara, eu não sei, foi incrível. Não, eu vou fazer. Essa experiência eu acho que tem que viver. E se puder ser num lugar que nem Dubai, assim, melhor ainda. Claro. Eu acho que é óbvio, o meu enteado esses dias queria saltar de paraquedas e eu meio que travei ele. Mas tem aqui em Boituva, eu acho, super também, tem os porque profissionais. Eu acho que você tem que saber, pelo menos, um pouco do histórico do cara que você vai saltar. Total, né? Eu pulei de asa delta, tinha uns 19 anos no Rio de Janeiro, mas eu fui, tipo, encontrei o cara na hora e fui. Eu fiz paraglider em Arraial da Ajuda com as minhas filhas. Tinha um maluco voando com a minha filha e uma hora ele encostou o pé no meu paraquedas. Eu só olhava, eu comecei a rezar o terço. Lá em cima. Porque eu nem sabia que era o louco. É isso que eu tô falando. Sabe? Então, o que eu falei pro Antônio esse dia, eu falei, Antônio, quem é o instrutor? Você sabe quem é? Ele não me dava resposta. Eu, de uma certa forma, eu fiz ele desistir. Então, eu não quero que eles desistam de nada. Eu só quero que eles realmente se informem se aquilo tem o máximo de segurança possível. Porque besteiras acontecem, pra não falar um palavrão aqui. Total. O mínimo Tudo é possível. Claro. Eu posso atravessar aqui a rua agora, super seguro, e não ser seguro. Sim, sim. Mas deixar de viver algumas coisas que a gente quer fazer, cara. Então, as meninas... Mas louco que você não tinha. Eu tenho, por exemplo, eu tenho essa vontade. Você não tinha, muito louco. Mas não é bom, né? Não, foi incrível, cara. Foi incrível. Eu tenho vontade de... vamos postar, eu falo pra isso assim, vamos postar aquele filme de novo? Porque eu tenho orgulho de mim. De novo aquilo, né? Não, eu tenho orgulho de mim, eu fiz isso, eu não acredito. Muito legal. Sabe? Quando eu vi, eu amei. Eu falei, não acredito, que máximo. Foi incrível, mas eu acho que é isso. Muito legal. As meninas me provocam muito. O que elas falaram pra tu? Mãe, você é louca! Meus amigos todos me ligando, te achando o máximo. E tem essa também, né? Hoje tudo eu falo, eu quero que elas me admirem. Eu quero que elas se inspirem em mim. Isso. Não quero que elas sejam o que eu sou, porque elas têm potencial para ser muito mais e melhores do que eu. Sim, mas que você inspire, né? Eu quero que elas tenham, pelo menos, a gente tem essa questão das crianças, assim, vamos esquiar, uma não gosta, outra gosta. Mas por que não gosta? Porque já esquiou. Sim, já mas teve amanhã, experiência. Se você não gosta, não precisa mais esquiar. Mas hoje você pode dizer, não gosto por causa disso. Porque eu experimentei. Agora, falar, não vou, porque eu não... Sem saber como é que é, aí eu acho isso uma pena. E o que tu achou dessas fases, assim? Qual foi qual foi a fase mais difícil deles? De bebê, infância, criança e adolescente, né? Até agora. Então... E a melhor? Eu acho que tem coisas que eu não lembro, tá, Lu? Exatamente o que a gente tava falando, né? Eu, Tatiana... Eu trabalhava, eu tinha as crianças, os meus pais, aquela monte de coisa. Então, eu acho uma pena, porque hoje eu não curti do jeito que eu achava que eu tinha que curtir quando as crianças eram pequenas, entendeu? Eu tava fazendo muita coisa. É isso. Muita coisa. Então, eu acho que tem coisas que eu perdi ali. Por isso que vó é uma piração. É um tesão, né? É tudo de bom. Então, mas eu acho que também tem mães, que é o que eu falo, né? Tem mães que se dedicaram àquilo. E tinha uma coisa que eu fazia... tempo que eu tava com as minhas filhas, eu tinha muita qualidade. Então, eu era a festeira do prédio. Então, Halloween, eu fantasiava o prédio. Páscoa, eu fazia dia da Páscoa. E na cabeça deles, é pontual. São esses eventos que ficam, não é o todo dia. Mas tem umas coisas que às vezes me perguntam. Você lembra? Eu também, mas lembro, quase. Cara. Eu me sinto uma meleca por causa disso. Sim. Mas tudo em função daquela fase da tua vida. Então, eu lembro elas muito pequenininhas, Tanto é que a Maria tinha 8 meses e eu engravidei na Manu. Olha. Porque pela diferença de idade de mim e do Vitor, falei, cara, eu quero ter dois filhos, eu não quero ter uma filha só, né? Então, foi rápido.
chupeta vai tudo embora junto, se combina a fralda. Então eu lembro das coisas muito a sopetão, assim. Sim. E aí, quando as meninas começaram a ficar maiorzinhas, eu comecei a trocar mais com elas, mas eu acho que essa fase agora é a fase. A adolescência é tão gostosa, eu tô amando também. É difícil. Eu não tô achando difícil, pelo menos ainda, né? Eu acho difícil porque sua filha vira mulher. Sim, a minha ainda não virou, tá com 13. Então, as minhas já são mulheres. Então, tem uma hora que elas dialogam comigo como se fosse eu. E tem uma hora que irrita isso. E tem uma coisa também que, assim, elas não querem mais estar comigo. Antes eu era o centro tudo pra elas. Sim, isso já tá acontecendo. Então, essa viagem que eu fiz com o Vitor agora é exatamente pra gente se reconectar numa fase nova que a gente vai viver. Porque até faz 18 anos, que é a idade que a Manu tá fazendo agora, que a minha vida existe pra Maria e pra Manuela. Uhum. Ficou um vazio ali. É isso, aquela do ninho vazio, sabe que existe, né? E eu e o Vitor também, a gente... Ficou um buraco entre a gente, sabe? Uhum. Então, pro casal também, se reconectar é super importante. Total. Então, essa viagem pra gente também foi muito por isso. Especial. Pra gente começar a priorizar nós dois. Porque a gente nunca priorizou. Porque não tinha como. Sim. Filha sempre é prioridade. Total. Sempre é prioridade. É isso. Mas agora a gente tá podendo priorizar a gente porque eles têm prioridade deles agora, entendeu? Claro. Então, e a gente não faz muito parte mais disso, né? Ô, Tati, e aí agora o inverso, né? Eu até perguntei se você se sentia confortável de falar da sua mãe, né? Que uma vez você me comentou da tua mãe do Alzheimer e tal, e é uma questão que tanta gente passa. A minha avó também teve, minha mãe por muito tempo teve que se dedicou e colocou cuidador. Tem gente que tem condição financeira para fazer isso, que foi que minha mãe teve, mas quem não tem que ficar ali, né, full time. Como é que tá isso para você? Cara, eu assim, essa é uma doença que a gente precisa achar uma solução, porque é uma judiação. Né? Eu e você, a gente pode estar nessa condição amanhã. Total. Eu acho que o Alzheimer da minha mãe, primeiro, me tirou a pessoa que fazia tudo pra mim. Minha mãe é a minha melhor amiga. Eu sinto falta de trocar com a minha mãe. E ela tá sempre comigo, mas hoje ela tá quietinha comigo. Mas você vê, me acompanha, eu procuro levar minha mãe pra tudo. Mas a minha mãe era a minha grande companheira. Você já não tem mais aquela relação, né? E ela cuidava das minhas filhas quando eu viajava, sabe? Sim. Ela fazia compras pra minha casa. Minha mãe sempre foi muito independente. Então, foi impactante. Uhum. Então, eu gosto de falar isso porque, primeiro, eu aprendi muitas coisas e até tem algumas que eu acho que a gente tem que informar as pessoas, né? Sim. Quem tem o Alzheimer, ele vai vir para quem for ter. Uhum. Tem tipos de Alzheimer, né? Tem gente que tem Alzheimer e que não tá na condição da minha mãe. Uhum. A minha mãe, hoje, ela tem que estar assistida 100%. Ela vai no banheiro, porque a gente também começou a ver isso antes e eu tô adiando que a coisa fique em situações que, cara... A pessoa fica agressiva. Claro, é difícil. Eu tenho muita sorte. Eu falo pra Deus assim, se eu tiver minha mãe desse jeitinho, já tá bom. Só não me deixa ela sumir completamente. Uhum. Porque é muito sofrido perder o que eu tinha. E perder ela completamente vai ser mais ainda, porque ela é muito importante pra gente, né? Então, é difícil. Mas dentro disso, eu procurei tirar o máximo dessa experiência. E até pra mim, pras minhas irmãs, pras meninas. Primeira coisa é... essa questão do idoso, né? Então, a minha mãe, vamos dizer que ela ficou idosa por causa disso antes. Uhum. Virou minha filha, Talu. Sim, é isso. Eu falo direto que babá é um mal necessário. Não é que é mal, né, gente? Assim, pelo amor de Deus, que seria de mim sem elas. Mas é uma pessoa que tá na tua casa que... Hoje eu não tenho a babá das minhas filhas, eu tenho da minha mãe. Então, cara, não é a vida. Sim. Então, mas é o que eu falo, ainda graças a Deus você tem condição financeira para ter uma pessoa ali. Eu agradeço de eu poder estar proporcionando isso para minha mãe e ter. Mas mesmo assim, eu sou muito presente. Então, tem hora que eu falo, cara, babá, obrigada, mas eu quero ficar aqui com ela. E é difícil, sabe? Super. É difícil. Mas a gente depois quando ela começou a falhar, no começo a gente não entendia. Então, tem hora que eu brigava e falava assim, mãe, presta atenção. É isso. Como você não sabe a data do seu aniversário? Porque demorou para cair a ficha que a minha mãe estava entrando num processo. Aí a gente levou lá no médico, saí de um médico, fui para o outro médico. E tem uma coisa muito legal que é importante as pessoas saberem. Minha mãe também, por um resfriado, acabou indo para o hospital, fez uma toma e viu que estava com hidrocefalia. Uau. E a hidrocefalia estava deixando tem os mesmos sintomas do Alzheimer. Ok. Só que ela acelera. Mas é Alzheimer? Ou foi... A minha mãe tem uma demência que anda pro Alzheimer. E a hidrocefalia, se ela não tivesse tido essa gripe, ela já tá ser diagnosticada completamente com Alzheimer. Porque aí faz xixi, tem continência urinária, não pode dormir sozinha, tudo. Então ela foi parar no hospital, a gente viu,
fez uma cirurgia muito simples, que inclusive tem até, por exemplo, o médico que fez da minha mãe, ele faz plano de saúde pro SUS. Ah, bom saber. Que é muito legal, que é uma cirurgia a hidrocefalia, que nada mais é que uma cirurgia simples, que você coloca uma válvula idosa entre um caninho que vai eliminando essa água, que é um excesso de água que faz essa pressão no cérebro. E que você tem que regular. Tem o que é diferente do bebê que nasce com a história da hidrocefalia. É a mesma coisa. A mesma coisa? É a mesma coisa. A mesma coisa. Só que o bebê, quando é pequenininho, você vê todas essas coisas. Quando a pessoa tá mais velha já, com demência, você acha que é a demência. Então, eu fico olhando, deve ter um monte de gente achando que os pais estão com Alzheimer, que pode ser hidrocefalia e não estão sabendo. Podem, de repente, melhorar. Portanto, é que minha mãe... olhar isso, faz uma geral. Sim. E tem que fazer sempre a tomo, porque ela fez tomo, não deu nada, e na resfriado começou a aparecer. Entendi. E ela começou a ir mais rápido para porque ela acelera. Acelera total. Entendi. Total. E a gente não entendia, né? Claro. E eu tive todas as intercorrências de pós-operatório, foi muito duro pra gente, muito duro. Mas e tu emocional, Tati? Tu faz uma terapia, tu se organiza com isso? Então, gente, assim, eu faço coach. E aí é o que eu acho, né? Coach pra mim é minha terapia. Tenho 2 terapias, na verdade. A minha fé, minha religião. Sim, que é maravilhoso. Porque rezar pra mim é meditar. Eu também tenho aquilo isso. me acalma. E é minha terapia ali também, né? Então, e a outra eu faço coach com uma coach de negócio, que é uma psicóloga. E que, assim... Fazendo os aconselhamentos É que deve estar um negócio. Não mistura trabalho e pessoal. Mentira. Sim, no teu caso, o seu pessoal é o seu trabalho também. Não existe. Então, assim, até eu hoje, como líder de uma empresa, eu percebo quando alguém não tá bem. Claro. E eu dou, sabe? Eu falo, vamos relevar. Porque, cara, é uma coisa só. Não tem como, exato. É uma coisa só. Separar é impossível. A gente é humano, é impossível. Alguns têm uma facilidade de fazer um pouco melhor, outros não. Mas esconder. É impossível. É impossível. E até viajei. Não, do seu emocional que eu perguntei. Então, do meu emocional. Então, eu acho que hoje eu descobri que a Tati executiva, empresária, ela é uma fonte que ela é importante para muitas coisas hoje na minha família. Ela não pode parar. Então, ela vai ser minha prioridade. Sim. E é o que te sustenta. Exato, o que me segura. Então, eu achei... Eu comecei a marcar várias terapias e eu nunca ia. Sempre me auto-boicotava. E aí eu percebi que eu tendo uma coach psicóloga, ela ia tratar do meu profissional e ela também ia resolver o meu pessoal. Então hoje eu faço Jana, que até o Instagram é maravilhosa, chama psicóloga coach, a Janaína. Que legal. E a Jana, eu conheci ela, me procurou por causa dessa questão de Mycross. Olha que bacana. Ela é do Sul. E aí eu faço coach com ela uma vez por semana. Ela me ajuda muito nos meus medos. Então, tenho medo de voar. Tati, turbulência não cai avião. Isso. Sabe? Ontem mesmo a gente estava falando, eu estava com uma dona de uma loja, que o pai dela é comandante. E ela morre de medo de avião. Ela falou: meu pai fala, não vai cair. Não cai nunca por causa de turbulência. Então a Jana me ajuda em muitas coisas. Por exemplo, minha filha que tá morando fora, às vezes tem umas crises, ela vai lá e me orienta. E até meu casamento. Claro. Eu acho que são muitas demandas, né? Eu acho que a terapia você tem que achar o teu modelo, sabe? Sim. Realmente, eu saí daqui pra fazer terapia. Eu prefiro bater um papo com você, que é mega minha amiga, e a gente trocar. Porque eu acho que a terapia... Te dar uns insights pra você pensar. Porque a terapia nada mais é que organizar os pensamentos, né? Insights, eu entendo muito os insights. Se você tá atenta a qualquer pessoa, às vezes uma TV, uma coisa numa novela, às vezes se você estiver atenta a você e o que você tá querendo mudar, uma coisa que você escutou te muda tudo. Que nem quando você ouviu o cara falando, vamos botar uma camiseta no camarote, e você falou, uau, olha isso. Então, é exatamente esse uau que acontece na nossa cabeça. Eu falo assim, por que a terapia eu não faço? Porque se não tiver um interesse, eu não vou pegar pra mim. Total. É que nem falar que, esqueci teu nome. Isso, esquece. É memória seletiva. Total. Sabe? É bem por aí. Mas hoje, pra essa nova geração, falando em nova geração, eu falo que terapeuta é quase conta de água e de luz. Total. Porque exatamente eles têm muita informação e pouca maturidade. Sim. E a terapia, pra mim, hoje... Pouca profundidade, A minha filha foi pra fora e falou, mãe, eu vou parar. Eu falei, não, vai. Mas é pra você ou pra mim? Eu falei, não interessa. Você não vai. É a tua vida. Porque organiza as ideias desse Sim. Porque hoje a ansiedade, a crise de ansiedade virou mal da Mas da geração. É muita coisa, né? Eu mesmo, pra pegar um telefone pra ver que oração... Eu faço. Aí eu entro no WhatsApp, eu entro no e-mail, eu vejo no Instagram, quando eu vou ver, não vi que oração. Pois é, tipo gente, assim. Pois é. Isso é isso que imagina essa molecada. Imagina que não tem a experiência que a gente tem. Então, pra mim, terapia, eu acho que... Mas impacta, né? Essa situação da tua mãe, com certeza, é um emocional.
Ela impactou muito, fez muita falta pra mim e pras minhas irmãs. Hoje ela é nossa filhotinha, assim. Sim. É uma bênção olhar pra minha mãe. Ela, ai, filha, te amo, que Bonitinha. saudade. Mas assim. é que ela tá nesse comportamento mais emocional, porque é uma assim. doença muito difícil. E o que eu ia falar, assim, como dica, tem muitas coisas que aceleram o Alzheimer. Uma delas é audição. Uhum. Então, tudo tá no seu cérebro, né? É que nem o cérebro, ele atrofia. E ele não volta. Uhum. Ele não volta. Então, se você não antecipar aquele problema, a tua audição falhando, ela vai te dar um problema neurológico também. Uhum. Isso pode gerar Alzheimer no futuro. Por isso que falam tanto para você buscar novas línguas, ver outros desafios intelectuais. Coisa, esporte. Outra coisa, se manter com a mente ativa, trabalhando. Sim. Sabe? Sempre tá lendo alguma coisa. Se esforça com aquilo que te dá preguiça. Uhum. O que te tira da zona de conforto vai te ajudar amanhã a não ter Alzheimer, sabe? Sim, porque vai fazer novas conexões de sinapses, né? Exatamente. Então, tem coisas que eu não sabia, não tinha ideia, e que hoje eu peguei pra minha vida. Sim. Ainda mais que a gente tá ali, né? A gente tá ali, não. E eu tenho uma tendência a uma coisa como essa. É tipo isso. Vou fazer aquele exame pra saber? Eu falei, não. Eu também não. Tô fora disso. Mas se eu souber, o que vai mudar minha vida? Vou começar a sofrer antecipadamente? Tô fora, não. Exatamente. Não. Ô, Tati, o que você hoje, perto dos 50, diria pra Tati de 20? Não perde tempo com tanta besteira. Porque é como a gente sofre por coisa que não é importante, né? Quando você é jovem. Sim. Que é o que eu disse quando eu tava te agradecendo a presença. Porque hoje a gente só dá valor porque faz sentido. Quando você é jovem, você tem muita preocupação com o outro. E que o outro não tá nem aí no fundo pra você. No final é cada um por si mesmo. A gente perde muito tempo com coisa que não é importante. Sim. Mas eu concluí que não tem jeito, assim. É um aprendizado, né? É um aprendizado. Eu falo isso para minhas filhas, elas me acham ET. Mas é. Elas me acham Mas ET. É o que é, né? Então tem coisa que não vai mudar nunca, amor. Exato. E é só passando que a gente aprende, né? Eu acho que o que muda é o que vem de fora, não o que é a gente, sabe? Mas o ser humano, ele tem as mesmas coisas. As mesmas coisas. O que vem de fora é que influencia naquilo que o ser humano foi criado para ser. E aí é onde a gente tem que saber levar diferente. Mas valor vai ser sempre valor, princípio vai ser sempre princípio, propósito vai ser sempre propósito, o que é mal é sempre mal, o que é ruim é sempre ruim, entendeu? Então, ser parceiro... legitimidade, exatamente, né? Claro. Então, a gente tem que estar ligado naquilo que vem de fora pra gente. Sim. E quando eu falo desse... não perca tempo, tem a ver com o de fora. É verdade. Tem a ver com o de fora. Mas o caminho só existe quando a gente passa, né? Total. É tipo isso. Total. O que eu acho é que a gente tem que ficar perto desses jovens. Sim. Família, tô vendo aqui, juntos é possível formar famílias mais felizes. Se eu tô nesse juntos com vocês, eu acho que a família, ela é fundamental para aquilo que essa nova geração vai ser. Total. Fundamental. E não também, assim... Hoje eu entendo que tem algumas coisas que mudaram, mas não mudou tudo. Então não facilita. Sim, total. Porque também essa geração tem uma tendência a ser meio vazia. Total, porque é muita informação para profundidade. É, muito vazia. E aí, nisso, você, pai e mãe, sabendo, cede naquilo que vem de fora, naquilo que é de dentro, não cede. Sim. Não cede. Aí depende muito da gente nesse caso. E fica perto, porque filho sinaliza quando tá dando caca. É verdade. Entendeu? E o que a Tati de 60, 70, o que você quer que ela te diga quando você chegar lá? Que legal que a gente aproveitou a vida, né? Valeu a pena. Que a gente viveu tudo. Valeu a pena. Eu quero viver... O que eu puder viver, eu quero viver bem, sabe? Eu não tô falando que eu quero ter coisas. Sim. Aquilo que eu puder experienciar, eu quero que seja bem vivido. Bem vivido. Meu pai me inspira muito, assim, tá, Lu? Meu pai é um cara transplantado, pegou a moto e foi pra Arraial da Ajuda. Que maravilhoso, né? Aí eu e minhas irmãs morrendo de medo. Ele falou, o que eu tenho a perder, né? Eu fico pensando, e se acontecer alguma coisa com o papai? Aconteceu. Porque deixar ele aqui é uma sacanagem. Então, sucumbir. Ele tá morando lá? Não, ele foi pra lá, tá voltando sexta-feira. Ele andou 2.000 quilômetros pra frente com os amigos de moto. Que legal. Tá no Arraial, vai curtir mais 3 dias. Ele falou, agora eu vou deixar a moto aqui, vou pedir pra alguém levar e vou voltar de avião. Mas, cara, assim,
Sim. 76 anos. Maravilhoso. Meu pai transplantado, diabético, infartado, todas as azados da vida. Mas aí que tem que ser. Aí que ele fala o quê, gente? Eu não sei o dia de amanhã. Então, assim, meu pai me mostra muito isso. Assim, que legal, né? Ele tá vivendo o que ele pode viver muito bem. É isso. Então, ele não se... Quando ele vê que ele tá com preguiça, que é aí que ele faz. É isso aí. Que é aí que ele faz. Meu pai também, ele começou a fazer jiu-jitsu depois dos 60, né? Ai, que maravilhoso. Minha mãe começou a correr também, meia maratona depois dos 60. Maravilhoso. Então eu falo, cara, pelo menos eu tenho uma genética ali que me inspira. E eu tô aqui em Miami, meu pai ele faz aniversário sábado. Eu falei, cara, eu moro em Ubatuba, ele mudou pra Ubatuba. Eu vou pra lá pra tomar um café com ele e vou embora pra Miami. Hoje eu tô aqui mesmo. Eu tô aqui. É aniversário dele, pensa. Isso é outra coisa que eu também quero. Eu quero, assim, eu não quero amanhã com a minha mãe dizer... eu não fiz o que eu podia ter feito. Não é só isso. Assim, como é hoje, ela não interage. Sim. Eu não vou encostar a minha mãe. É isso. Não vou encostar. Então, assim, eu viajo, eu vou dar um beijo nela antes de viajar. É isso. Eu viajo, eu vou dar um beijo no meu pai antes dele, claro, sabe? Você sabe o que você tá fazendo. Ter os meus pais perto de mim, meu marido entende super isso. É muito importante. Então, e é muito abençoado, né? E hoje eu dou muito mais valor pro idoso, sabe? Sim. E cada vez a gente tá chegando mais perto, né? Mas eu dou porque eu quero fazer mais por isso. Claro. Eu quero fazer mais por isso. Porque tem umas coisas assim, você vai nos asilos que você fica bem... Não, eu sei. Asilo é uma coisa que me choca. Na faculdade, eu fiz um estágio lá. Eu não tenho... É uma coisa que, pra mim... É difícil. É muito difícil. Porque eu sofro. Eu sofro, mas é difícil porque, assim, você fala uma criança grande. Tem uma hora que você fala, você entende. Não entende. Não, e dá pena, uma criança mesmo. E dá pena, não dá compaixão, na verdade. Não essa dá. É a palavra. Que criança você tem. Exato. A criança você tem. Não, no idoso, não. E o problema do idoso, mais do que isso, que ele teve uma dignidade ali, ele perde um pouco, né? Porque ele precisa ser trocado. E eles são abandonados, Exato. sabe? Então, eu me nego a não ver a minha mãe passar o final de semana com ela. Sim, é isso. Eu passo o final de semana com a minha mãe. Então, eu acordo, tomo café, vou pegar ela fica em casa lá. Ai, que legal, sabe? né? E o meu pai, ele vai pro bar com os amigos de moto no sábado de manhã. Se eu tô em São Paulo, pai, eu vou no bar lá, te ver na esquina. É isso, gente. Tem que aproveitar enquanto pode, né? É esse valor que a gente dá, porque a gente sabe que não sabe o dia de amanhã. E olhem, seus filhos estão vendo isso. É isso. Então, faça aí que eles vão fazer por você também. Porque a gente acha que não, mas isso entra neles. Olha lá, eu ia pedir pra tu deixar uma mensagem final. Já minha mensagem é essa. Eu acho que, assim, se a gente tá falando das novas gerações aí do futuro, eu acho que a gente tem que ser exemplo para aquilo que a gente quer. Total. Para esse futuro. E se essa compaixão que a gente tá falando, sabe? Tem o que a gente quer pra gente. Total. Vamos fazer ali pro outro, porque Sim. vai refletir em quem tá aprendendo com você. Com certeza. E nesse momento de influenciar, né? Que eu tenho lá 100 mil seguidores. É pouco perto de 1 milhão? Bom, são 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Eu tenho responsabilidade de passar a melhor mensagem possível ali, né? Total, e é isso. Se uma pessoa, duas, que ouviu o que a gente tá falando aqui... Já tá lindo. E plantar uma... É isso aí. Já tá lindo. Eu já fiz uma mudança, porque aquilo, gente, não acha que é uma pessoa. É que tá em volta dela. É isso aí. Aquela pessoa, ela também tem o seu impacto ali naquilo, né? Então, eu acho que é isso, né? Amei, gatona. Muito obrigada, viu? Espero ter agregado valor também a você. Muito, tá, Lu, sempre. A tua energia, a beleza, a sua luz. Adorei. Obrigada. Tô feliz de você estar aqui. Obrigada. Eu também tô muito feliz de estar aqui com você. A próxima vez que eu for pra Miami, porque minha irmã mora lá. Tu me avisa que a gente tem que se encontrar. Eu vou conectar você, a Luca. Você tem que me conectar. Vou conectar muito. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido. Quero agradecer, claro, a Criogênesis, que é minha parceira, que está apoiando essa temporada. Se você ainda não conhece sobre células-tronco, os benefícios, é muito importante. Se você estiver gravidinha, pretende ter um bebê, vai entender os benefícios e as possíveis doenças que podem ser tratadas ou até curadas no futuro. E tem a história do teste do pezinho que saiu agora, né? Que legal, tem você pode ver muito mais coisa. Super! Agora o teste do pezinho vai te trazer muito mais diagnósticos de coisas que você não tinha. Já trazia, antes, né? Mas diz que agora tem mais ainda. Não, a medicina é maravilhosa, né? Que incrível. Então, muito obrigada, Criogênesis. E eu tenho falado nessa temporada do Ale, meu marido, que agora é realtor em Miami. Então, se você quer investir, se você quer vender, alugar, negócios, apartamento, enfim, qualquer imóvel, na Flórida, o Ale arrasa. Cara, eu preciso do telefone do Ale. Agora! Gente, muito obrigada. Acione o sininho, compartilhem. Te espero na próxima.